Glória a Jesus. Abram em Atos 20. Glórias a Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Verso 17. Diz assim: E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis que o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então, deu a entender aqui, ficou claro para a gente, que é um momento de despedida. O apóstolo Paulo está se despedindo da igreja de Éfeso, ele chama os anciãos, os bispos que ele ordenou ali, estabeleceu sobre a igreja de Éfeso, para dar últimas instruções até que ele partisse para Jerusalém. E ele vai, a partir daqui, os irmãos vão perceber que ele está entregando toda a responsabilidade. É como se a partir daquele momento não estivesse mais sobre ele a responsabilidade de cuidar da igreja de Éfeso. E aí, irmãos, é interessante, né? Por que eu trouxe esse texto? Imagina só como que é ter o apóstolo Paulo como o ancião, o bispo da igreja, o evangelista da igreja. Ele disse aqui que ele não só anunciou para essa igreja muitas vezes, mas ele foi de casa em casa. Ele fez um trabalho cuidadoso ali com a igreja e disse, mas agora ó, acabou, esse tempo está encerrado, estou indo embora. E ele dá outras instruções a partir daqui. E por que esse texto hoje? Ninguém está se despedindo, né, em nome de Jesus. Mas e se acontecesse? Por qualquer razão. Será que nós estaríamos firmes? Será que nessa época aqui tinha muito disso, a perseguição era grande, né? Os irmãos ficavam presos, eram até mortos. Como estaria a firmeza da igreja? Será que o que nós aprendemos até hoje é para nós algo tão grandioso e poderoso que nos faria permanecer, que nos faria estar de pé, independente de quem está à frente? Por exemplo, se o irmão Denis batesse as botas, como o ditado diz, o pastor Silvio fosse preso, perseguido, será que os irmãos iam ficar todos desanimados? Será que os irmãos duvidariam da fé que nós ouvimos, da palavra que nós pregamos e vivemos? Então é um questionamento que nós temos que fazer. Então eu já fiz esse questionamento, já meditei nisso. E é claro que quando eu olho para a igreja, eu não vejo essa possibilidade, por exemplo, do pastor Silvio cansar dessa vida e morar no interior, comprar uma casa no campo e passar o resto da aposentadoria dele lá tranquilo, criar umas galinhas, criar umas vaquinhas, colher um leite, fazer um queijo. Isso daí é sonho de muita gente. Na minha cabeça, eu não imagino que isso vai acontecer. Mas se os irmãos lembrarem bem do Evangelho, quando o apóstolo Paulo manda aquela repreensão para os Gálatas, que ele fala do Evangelho, olha, eu muito me maravilho que vocês passaram do Evangelho, da palavra que vocês receberam, para um outro Evangelho. Não que exista outro, porque não tem outro, só tem um Evangelho. Aí o que ele fala? Olha, ainda que um anjo apareça aqui, coisa mais linda do mundo, todo reluzente, todo cheio de brilho e de aparência, e trouxer outra palavra, não tem que acrescentar a palavra o que eu preguei para vocês. Até se nós mesmos, aí ele já fala dele e dos irmãos que evangelizavam com ele, que eram coluna da igreja, que eram um exemplo de bispos, de pastores da igreja. Até se nós mesmos voltarmos aqui com outro pensamento, não nos ouça mais. Então, a igreja ela precisa ter a palavra do evangelho que você recebeu até hoje. E é claro que existem irmãos que estão aprendendo, que estão crescendo na fé. E é claro que a gente prega o evangelho e vive essa constância, essa comunhão, justamente para que todos cresçam, né, e adquiram a estatura de Cristo, de varão perfeito. Mas nós temos que fazer essa pergunta para nós mesmos. O que o evangelho representa para mim? Ou a minha fé depende de algum irmão? Ou a fé que eu tenho depende de alguma coisa? Não, eu entendi o evangelho, eu entendi
quem é o Deus verdadeiro, eu entendi quem é o Deus desse século, como o nosso irmão Nelson orou hoje, dizendo, esse mundo é do maligno, não queremos voltar para lá. Mas nós sabemos que muitos, quando a coisa aperta, desanimam, ou muitas vezes são convencidos a deixar para lá. Já aconteceu com muitos. Mas é importante, e a palavra de hoje quer te fazer questionar. Você, a sua firmeza, você vai fazer essa pergunta para você. Será que eu estou tão firme assim? Se acontecesse alguma coisa, como já aconteceu no passado, será que eu abandonaria a fé? Será que eu desanimaria? Então, imagina só, irmãos. É a hora que o apóstolo Paulo estava se despedindo e dizendo, agora vocês andem com as próprias pernas. Será que nós conseguiríamos andar com as nossas próprias pernas? Não estou dizendo que os irmãos iriam cada um para o seu canto. Mas será que no meio dos irmãos levantaria um que diria assim, olha, vamos nos reunir aqui, vamos continuar, o irmão vai continuar louvando, os irmãos vão continuar orando, Deus vai levantar aqui um presbítero, Deus vai levantar aqui um irmão para pregar. Vamos buscar ao Senhor Jesus e Deus vai nos capacitar. Então, pensar em algo desse tipo, não que esteja desejando que alguém saia, que aconteça alguma coisa. Irmãos, eu jamais retrocederei. Eu jamais voltarei atrás. Eu nunca vou deixar o meu ministério. Essa é uma confiança que eu tenho. É até o fim. Eu já contei para os irmãos, teve um dia que, quando eu cheguei na igreja, né, irmãos, os irmãos já tinham anos de estrada. Aí, eu me lembro que um irmão trouxe uma pregação, eu nem lembro quem que foi. E ele dizia sobre a comunhão, a importância de tomar uma decisão. Tome uma decisão hoje, eu não perco mais culto. E naquele dia, eu tomei essa decisão. E eu disse já isso para os irmãos, que naquele dia a minha mente calculou isso. Mas se eu viver mais 40 anos, e se eu viver mais 50 anos, é 4 cultos por semana. Será que eu vou me cansar? Me deu uma preguiça na hora. Só de eu calcular que eu nunca mais ia perder um culto, a minha carne já falou, não aceito isso não. A minha carne já quis voltar atrás. E acho que já passou, vai fazer 10 anos, né? Que eu batizei, né? Vai fazer 10 anos que eu batizei. Eu acho que foi mais ou menos nessa época que eu tomei essa decisão. Então, irmãos, o pastor Silvio não está se despedindo, né, irmão Denis? Nós queremos que a palavra, como a palavra diz, né? O Pai, ele procura ceifeiros, né? Para a seara, porque a seara é grande. E eu, na minha oração hoje ali, eu orei até pelo que a gente coloca na internet. Para que o Espírito Santo abençoe, para que as pessoas ouçam a palavra, vejam lá o endereço da igreja, venham congregar com a gente, venham aumentar o número dos irmãos. Isso anima a gente. É um impulso a mais. Então você vê um irmão novo, todos os irmãos se santificam. Quando chega um irmão novo na igreja, os irmãos querem ensinar, querem estar junto, querem dar atenção para o irmão. Aí tem batismo, aí tem alguma festa, aí os irmãos se comunicam. Então renova nossas forças, né? A gente quer. Então é importante. Mas e o contrário? Irmãos, e se acontece alguma coisa? Imagina nesse tempo. Ele falou aqui que ele derramou lágrimas, o apóstolo Paulo, por causa das perseguições, das ciladas dos judeus. Os judeus, irmãos, era povo dele. Eram conterrâneos e estavam perseguindo ele. Então, vamos continuar lendo, verso 24. Mas de nada eu faço questão, e nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da Graça. Então aqui ele está falando do quê? O Espírito Santo já me mostrou. Eu não sei o que vai acontecer em Jerusalém, mas coisa boa não vai ser, por um lado, né? Porque eu já vi, o Espírito já me revelou prisões, perseguições, tribulações. Mas o que ele pensou? Eu vim para isso. Eu nasci para isso. Fui gerado em Cristo para isso. Então, eu não vou retroceder. Então, esse tem que ser o nosso pensamento. Verso 25. E agora eis que eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue, até aqui me sentia responsável por vocês. A partir de agora, segue o caminho de vocês.
Tem aí, ó, vocês estão capacitados, vocês foram aperfeiçoados, foram lavados, foram orientados, a graça foi derramada, agora é com vocês. Verso 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Então, ou ele teve uma revelação e falou isso porque viu que isso ia acontecer, ou falou o que a gente sabe que acontece, irmãos. Já levantaram lobos aqui na nossa igreja, que queriam atrair as pessoas após si. Pregavam a mesma palavra, mas na atitude tinha vaidade. Na atitude tinha soberba. Na atitude queriam glória para si. E quando acontece isso, aí a pessoa não percebe. E ela começa a atrair pessoas após si e fazer algo que é chamado de iniquidade. Foi exatamente o que o diabo fez. Então ele está preparando os irmãos. E aí? Vocês vão matar no peito? Vão sair jogando? Né? Estão preparados? Vocês vão ter que estar preparados, porque eu estou indo embora. Então a nossa cabeça, irmãos, na nossa mente, tem que haver já dentro de nós um propósito. Irmãos, porque imagina só, será que a nossa fé é volátil? É uma coisa passageira? Será que é só um momento? É porque eu moro aqui em Itapevi. É porque eu moro 2 quadras daqui, eu estou congregando aqui. Mas se a minha empresa me mandar para uma outra unidade em outra cidade, eu me despeço dos irmãos e vou embora. Será que é isso que vai acontecer? Porque aí eu já não estou falando mais somente do conhecimento que você recebeu, do Deus verdadeiro, do Evangelho, o caminho, a verdade e a vida, a porta estreita, a porta que é Jesus, a lei que foi abolida, a lei que foi dada pelos anjos. Irmãos, isso é só conhecimento, se não for colocado em prática. Estamos falando de comunhão agora, comunhão. Isso que é muito importante, faz parte, né, do Evangelho. E às vezes, irmãos, não vai acontecer nada disso, de ser transferido, de mudar a cabeça, de querer ir embora. Não é nada disso. Aconteceu alguma coisa, aconteceu algum problema. Vou abandonar tudo porque depois que aconteceu aí. Por acaso Jesus vai ser abalado? Será que o Evangelho de Jesus pode ser questionado por algum erro, por alguma tragédia, por alguma falha de alguém? Será que aquilo que nós pregamos pode ser abalado? Os homens podem se abalar. Os homens podem retroceder. Os homens podem se apostatar da fé. Está escrito. Existe um alerta muito grande da apostasia. Pode acontecer. E o dia que acontecer, se acontecer, e eu espero que não aconteça, e não vai acontecer em nome de Jesus. Mas no seu coração, no seu entendimento, tem que ter essa firmeza. Você tem que estar firme naquele que te salvou. Você tem que estar firme naquele que te resgatou. A minha fé não depende dos irmãos A, B ou C. Eu estou fundado em Jesus. Eu preciso dos irmãos. Isso é uma verdade. Eu preciso dos irmãos. Mas se acontecer alguma coisa, eu vou me juntar com aqueles que estão firmes. E dali vai nascer algo novo. O Espírito Santo vai capacitar. O Espírito Santo não vai nos abandonar. A palavra do Evangelho é clara. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Alguém pode deixar a igreja. Jesus não vai deixar a igreja. O homem pode deixar a igreja, mas Jesus não deixará a igreja. Então, temos que ter esse pensamento dentro de nós, né? Sermos inabaláveis na nossa fé. Inabaláveis. Glória a Jesus. Verso 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Olha só, então ele fala, irmãos, está vendo? Vocês vão buscar de Deus agora a fortaleza que vocês estavam encontrando em mim. A ciência da palavra que vocês já receberam. Agora vocês se animem aí, se fortaleçam. Verso 33, de ninguém cobicei a prata nem o ouro e nem o vestuário. Aí ele já está falando com os presbíteros, né? Com os anciãos da igreja, os pastores, os bispos da igreja. Ó, não é porque vocês estão à frente da igreja aí que agora vocês vão querer enriquecer à custa dos irmãos. Por que as pessoas não veem isso, né? Está tão claro, né? Glória a Jesus. Verso 34. Sim, vós mesmos sabeis que para
o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, essas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mais a bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então ele não está falando com a igreja, irmãos. As pessoas usam esse texto para falar para a igreja, tá vendo? É melhor dar do que receber. Ele está falando para os pastores. Não é que para a igreja é ruim isso, não estou dizendo que é ruim, é bom mesmo. Os irmãos serem voluntários em ajudar, em cuidar dos enfermos, em ajudar quem precisa. Mas aqui ele está dando uma lição para os irmãos que estão à frente, né? Glória a Jesus. E havendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto. E acompanharam-no até o navio. Imagina que despedida, né, irmãos? Que deve ter sido mesmo algo assim, com muito sentimento mesmo, né? Pelo que está escrito aqui. Então havia um amor verdadeiro, um amor de família. E a partir dali, irmãos, eles tiveram que continuar. Não teve... Imagina só que fortaleza que era ter o apóstolo Paulo entre eles. E a partir daquele momento não tinham mais. Um outro exemplo em João, vamos voltar aí um pouquinho, 21. O Senhor Jesus ressuscitou, né, irmãos? Então, se Paulo era uma presença de autoridade, de confiança, imagina Jesus. Imagina Jesus, porque também nessa época o Espírito Santo ainda não tinha sido enviado. Imagina o vazio. Imagina só o seu mestre sendo humilhado. Os nossos olhos carnais veem o que ali? Uma fraqueza, uma derrota. Ver o seu mestre sendo humilhado, machucado. As pessoas gargalhavam, tiravam sarro. Estavam satisfeitas em ver o Salvador morrendo ali. Como se ele não fosse verdadeiro. Desce daí. Você não fez tantas coisas, desce daí. E abalou os irmãos. Os irmãos, o Senhor Jesus falou que isso ia acontecer. Olha, ferirão o pastor. E as ovelhas se dispersarão. Todos vocês vão me abandonar. E Pedro falou, não, eu vou com o Senhor até a morte. Não vai, não. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então, aí acontece tudo isso. E o Senhor Jesus ressuscita. E a gente percebe, irmãos, que eles estavam perdidos. Eles ficaram perdidos. Eles foram sepultar o corpo dele. Eles queriam fazer o ritual dos judeus ali. Levar especiarias, levar perfumes ali no túmulo de Jesus. Eles não foram encontrar Jesus ressuscitado. Eles não foram encontrar o Senhor Jesus ressuscitado. Perguntaram para os anjos lá, onde colocaram o corpo dele? Alguém levou o corpo dele embora? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Veja só. Então, irmãos, no dia da aflição, no dia da dificuldade, será que a gente vai ficar perdido? Será que a gente vai perder a estribeira? Será que a gente vai voltar à antiga vida? Então, no capítulo 21, o Senhor Jesus já tinha se apresentado aos discípulos. Irmãos, os discípulos viram o Senhor Jesus ressuscitado. Tomé duvidou, falou, eu só vou crer se eu ver com os olhos e ainda tocar nas suas feridas. Por que isso, irmãos? Por quê? Porque ele estava lá, ele viu as feridas. Ele viu o sangue. Ele viu o sangue a jorrar. Ele viu a dor. Ele viu a humilhação. Abalou ele. Abalou. E nós vamos ficar abalados? Duvidosos? Temerosos? Se alguma coisa acontecer? Não, eu vou com Jesus até o fim. Eu sei em quem eu criei. Eu conheço o Deus verdadeiro agora. Eu vou me juntar com os irmãos que ficaram. Eu vou renovar as forças. Deus vai me encher. Deus vai usar a irmã, o irmão, o ciclano, o beltrano, e nós vamos vencer. Nós vamos dar a volta por cima. É assim que tem que ser. Então, irmãos, não é uma profecia, não vai acontecer nada. Eu não tenho revelação nenhuma, irmãos, a respeito disso. Mas o que a palavra nos inspira a trazer? Que mensagem é essa? Que eu tenho que estar preparado para qualquer coisa. Que os irmãos têm que estar preparados para qualquer coisa. E nunca duvidar de Jesus. E nunca se apoiar em nada para dar ocasião à carne. Então aqui, olha só, verso 1, vamos ler aqui, irmãos. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E manifestou-se assim, estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Ué, ele era pescador. Não era pescador?
Mas o Senhor Jesus já tinha dito para ele. E o Senhor Jesus já tinha preparado ele para levar o evangelho. Ele foi na missão dos 12, na missão dos 70. O Senhor Jesus já tinha falado muitas vezes para ele acerca da vida dele em ser um evangelista. Liderar a igreja, estar à frente, pregar o evangelho. Mas aqui ele já estava voltando às práticas, estava querendo voltar já o trabalho dele de pescador. O Senhor Jesus já tinha ressuscitado. Mas o Senhor Jesus já não estava mais o tempo todo com eles. Então aqui foi um momento que o Senhor Jesus apareceu, eles viram o Senhor Jesus e o Senhor Jesus sumiu. Então veja, ele foi pescar. Dizem-lhe eles, no verso 3 ainda, também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era. Eles não estavam nem esperando Jesus. O Senhor Jesus apareceu e eles não conheceram. Verso 5. Disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa para comer? E responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. E lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro o ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu. Irmãos, ele não estava nu, né? Os irmãos entendem aqui que ele devia estar sem camisa, né? Não imagino um homem pescando com os outros irmãos totalmente nu, né? Mas o que ele fez? Irmãos, presta atenção, os irmãos percebem isso? Pedro não estava esperando Jesus. O Senhor Jesus manifestou-se a eles, mas eles já estavam já com a cabeça querendo voltar à vida anterior. Eles já estavam foi um desânimo, foi algo que desanimou a carreira deles. Abalou a carreira deles. Mas quando eles perceberam que era o Senhor, aí Pedro se lançou na água, o desespero para ver Jesus, porque o Senhor Jesus estava na praia e eles estavam no mar ainda. Então ele se lança na água, ele se veste correndo, se lança na água e os outros vão pelo barco e encontram o Senhor Jesus na praia. E aí teve ali uma separação dos peixes, né? Foi muita coisa que veio ali. E tem aquela conversa do Senhor Jesus com eles. Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas. Então o Senhor Jesus vai e reforça ali, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Então é claro que é também uma forma de fazer ele confessar 3 vezes, porque ele negou 3 vezes. Mas também desperta o seu trabalho agora no Evangelho, desperta. Você vai viver agora pela palavra. Desperta, desperta, desperta. Então, esse despertar que tem que ter em nós. O Senhor Jesus nos chamou para a vida eterna. E o Senhor Jesus nos chamou para sermos luz do mundo e sal da terra. Então, dentro de cada um dos irmãos tem que estar firme esse propósito. A sua fé não depende do pastor Silvio, não depende do cooperador Denis, não depende dos irmãos que louvam. Porque essas coisas são perecíveis. Nós podemos, por alguma razão, não estar mais aqui. Mas dentro de você já tem que estar firme a certeza de perseverar até o fim. Aconteça o que acontecer, seja qual for a circunstância. Glória a Jesus. E, se os irmãos olharem outros textos também, em Efésios, volta lá, Efésios 3 agora. Tem um outro texto, nós vamos ler Efésios agora, tem um outro texto, a gente não vai ler. Os irmãos lembram. É o apóstolo Paulo falando com Timóteo. Olha, as suas lágrimas. Olha, não se escandaliza com as minhas prisões, não. Lembra da sua mãe, da sua avó. Ou seja, levanta a sua cabeça. Fica preso olhando para mim, não. Faz isso, faz aquilo e começa a motivar ele. Se despedindo dele. Por quê? Porque ele também estava deixando Timóteo, ele ia ser morto na prisão. E Timóteo tinha que continuar, irmãos. E nós temos que continuar. Aqui, Efésios 3, eu disse, né? Vamos ler do 1 em diante. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Como me foi esse ministério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho, do qual fui eu feito ministro, pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim,
o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele está dizendo o quê, irmãos? Ele está falando da grande obra que o Senhor Jesus fez em trazer salvação e em colocar sobre ele, sobre a igreja, o mistério que foi revelado, que é o Evangelho. E o Evangelho o que é? Todo aquele que crê em Jesus Cristo, se arrepender, se converter a Cristo, mudar os seus caminhos, seja ele judeu, seja ele grego, seja ele pagão, não importa, vai ser salvo. Então ele fala, isso tudo me foi confiado. Então eu manifestei, eu trabalhei, eu fiz, né? Glória a Jesus. E ele continua, verso 12, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço, olha o que ele pede, que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que é a vossa. Então lá em Atos, quando ele está se despedindo, ele lembra disso aqui. Ele fala, eu derramei lágrimas aí, enquanto eu estava com vocês. Eu fui perseguido, eu fui preso, eu apanhei, aconteceu tanta coisa comigo aí, vocês viram. Mas aqui ele está falando no momento. Essa carta aqui é uma carta que está falando de um momento, né? De uma situação que aconteceu, de momentos que eles viveram juntos, só trazendo a memória. Não desfaleçais, não desfaleçam, não desanimem. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, que é a vossa glória. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos, está na minha tradução. Então, o apóstolo Paulo ora para que os irmãos sejam fortalecidos, corroborados, com poder, pelo seu espírito, no homem, o homem interior, o seu interior, a sua mente, os seus pensamentos tem que ser fortalecido, corroborado. Dentro de você, você tem que ser fortalecido. Você tem que ter dentro de você a certeza, o propósito de ir até o fim, em nome de Jesus, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, esse fim aqui dessa pregação, né, irmãos, mostra o apóstolo Paulo orando para que os irmãos sejam fortalecidos no seu interior. É a mensagem dessa palavra. Nós temos que ser fortalecidos no nosso entendimento, no nosso coração. Tem que haver dentro de nós um propósito de permanecer até o fim. Então, eu sei, irmãos, que muitos irmãos são duvidosos, questionam a igreja. Então, a mensagem, irmãos, ela precisa trazer para os irmãos uma compreensão de que, irmãos, não é irmão A, B ou C, não é esse salão, não é a placa dessa igreja, é Jesus. É Jesus. Jesus que nos uniu. A palavra dele nos uniu, a sua graça nos salvou, o seu amor nos uniu. E nós vivemos por isso. Estamos aqui em Itapevi, numa cidade simples, pobre, mas o poder de Deus está aqui. O poder de Deus é o Evangelho, a salvação está aqui, é Jesus que está aqui. E nós temos que entender isso. Então, irmãos, não duvide de Cristo, não duvide da palavra. Você sabe, pode acontecer de algum irmão cair, mas eu não vou cair. Eu vou perseverar até o fim. Independente do que acontecer, eu vou ficar firme até o fim. E vou me juntar com aqueles que também têm o mesmo propósito e que permanecem firmes. E quando alguém desanimar, eu vou lá e vou animar ele. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então vamos agradecer, irmãos, por essa palavra, que haja fortaleza em nós, né, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos por esse culto que foi aberto para a honra e glória de Deus, em nome de Jesus Cristo.
Te agradecemos pelas orações, pelos louvores e agradecemos pela sua palavra, Senhor. Senhor Jesus, fortalece os fracos, fortalece, Senhor, aqueles que estão desanimados. Nos ajuda, Senhor Jesus, no nosso interior, no nosso íntimo, dos nossos pensamentos, que haja em nós, Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, um concerto com o Senhor, que haja dentro de nós, Senhor Jesus, um propósito de perseverar até o fim, Senhor Jesus, como no dia que descemos as águas e que renunciamos todas as coisas, renunciamos a nossas vontades, nossos sonhos, nossos planos, renunciamos o mundo, renunciamos o Deus desse século, renunciamos, Senhor Jesus, tudo o pacto, tudo que tínhamos feito nesse mundo e nos colocamos diante do Senhor e entregamos nossas vidas para Jesus Cristo, que essa confissão de fé, Senhor Jesus, esteja renovada nessa noite e na vida de cada irmão que vai ouvir essa palavra, Senhor, em nome de Jesus, que a sua palavra opere poderosamente dentro de todos nós, Senhor. Em nome de Jesus, aniquila toda dúvida, toda incredulidade, toda a fraqueza, toda a carnalidade, em nome de Jesus, cai por terra agora, Senhor, da vida de todos, em nome de Jesus, que haja em nós um renovo, uma fortaleza do Espírito, Senhor. Toma posse do nosso ser, Espírito Santo, aquece o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser, com a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, e nos anima, Senhor Jesus Cristo, levanta a nossa cabeça, em nome de Jesus, porque nada dessa vida pode abalar o poder de Deus, do Espírito Santo em nós, em nome de Jesus, que todas as dificuldades, as lutas da nossa vida se tornem pequenas, Senhor, diante do poder da Tua graça, que tudo que tem se levantado sobre as nossas vidas, Senhor Jesus, sobre a nossa família, que tem nos desanimado e que nos desanimou até hoje, em nome de Jesus, cai por terra agora, e que seja renovada toda a força, todo o ânimo, toda a disposição, toda a fé, toda a caridade, em nome de Jesus, que nos anima, Senhor Jesus Cristo, que nos fortalece, e nos revigora, em nome de Jesus, queremos sair daqui nessa noite, Senhor Jesus Cristo, transbordando o cálice do Espírito Santo em nossas vidas, da fé, da caridade, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Podem se cumprimentar, irmãos, em nome de Jesus.